Celso, vamos voltar um pouquinho, né? Porque a gente não conseguiu dar sequência na sua história no pós-mestrado. Interrompeu ali, né? Em toda a seu ingresso na USP, né? As dificuldades do curso de pós-graduação, como eu já antecipei aqui no começo do episódio. Como que foi esse momento onde você saiu do mestrado, ingressou no doutorado e, ao mesmo tempo, a história do surgimento do curso de pós-graduação da fisioterapia vinculada à USP? Não, então, a fisioterapia ela tem uma força por si só, ela tem um conjunto de pesquisadores, vocês falam de, mas tem um conjunto espetacular nacional, que é um conjunto de pesquisadores que luta por isso. E começou lá atrás com o pessoal da USP, da UFSCar, USP, UFSCar, acho que o Uninove estava no comecinho. E aí o que aconteceu foi que a gente estava querendo abrir o primeiro curso de pós-graduação no Brasil. Nessa época, a Helenice e a Tânia é quem nos lideravam nessa história. E aí nós fomos uma vez de Santa Catarina na área 21, que chamava área 21 naquela época. E aí a gente foi, era educação física e eles não queriam nem saber da gente. Era uma briga desgraçada. Eles já estavam estabelecidos. Era a educação física e a fono e eles eram... Acabou, não tem por que vocês entrarem aqui porque vai ser ruim. Porque a gente não tinha ciência. Aí começou, aí veio a primeiro curso de pós-graduação, acho que se eu não me engano, em 97, na UFSCar. E aí a USP, se eu não me engano, foi logo depois, 2000 ou 2000, 99, 2000 e alguma coisa, 2000, 2001. E aí começaram os primeiros cursos. E quando você olha na publicação, no exponencial, porque a fisioterapia ela teve uma quantidade de publicação exponencial. Quando você olha, ele está diretamente associado aos primeiros cursos de pós-graduação. Então, tinha 1 curso, 2 cursos, 3 cursos, 10 cursos, aquilo começou a ficar exponencial. Então, aí, quando a fisioterapia entrou, por exemplo, estou chutando aqui 2004 até a primeira, mais ou menos por aí, 2003, 2004, primeira bolsa de produtividade de pesquisa no país. Então, era assim, tipo, vamos dar para um cara da física, coitadinhos. Não. Hoje, a briga é de igual para igual com a educação física. É absolutamente de igual para igual. E hoje a gente tem 70 e não sei quantos bolsistas. Então, a fisioterapia por si só fez esse crescimento. Então, todas as universidades públicas e privadas se juntaram e fizeram um gama de conhecimento que é um negócio espetacular. Assim. Até dentro da própria área é admirado isso, esse crescimento. E eu acho que foi meio que por causa da pós-graduação e da seriedade com que as pessoas trabalham. Acho que é muito isso, assim, a cobrança que o CNPq, que a FAPESP, que as fundações de amparo, as FAPs, cobram e fazem. Então, hoje em dia, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Na verdade, eu não acho. Por exemplo, veja a Revista Brasileira de Fisioterapia, se eu não me engano, é a terceira na área de reabilitação hoje. Sim. Pô, cara, sair do nada, ser terceira não é pouca coisa. E isso veio por causa de pessoas do país inteiro, Débora de Ribeirão, Sérgio da UFMG, Armeli da UFPE. Vocês deviam trazer um dia a Armeli aqui. A Armeli é um papo excelente. O dia que a Armeli vier para São Paulo, eu falo para ela. Convidadíssima. Aí, Tânia, Catai. Nossa, tem muita gente. Ô, Celso, deixa a gente com a sua lista de contatos, meia horinha só. Só meia horinha com o celular destravado assim, ó. E esse reconhecimento, eu tenho a impressão que, inclusive, ele não é só nacional, que é internacional também. Porque a gente vê os próprios editores de revistas, as revistas, outros pesquisadores, né, postando assim, nas redes sociais, eles reconhecem esse crescimento e a qualidade da fisioterapia brasileira, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque crescer é fácil, manter é difícil. Toda vez que você cresce, crescer é fácil. Manter o nível é difícil. Então, por exemplo, hoje em dia, você tem que manter um nível. Então, isso, hoje em dia, bons estudos custam caro e dão trabalho desgraçado. Então, é difícil. É uma coisa
é uma luta diária que só quem abraça mesmo fica, porque não é fácil. Por exemplo, veja a área da saúde da mulher, está crescendo muito, está tudo crescendo, geriatria está crescendo, está tudo crescendo muito. E chega um ponto que você consegue crescer até um ponto, com muito esforço, mas chega um ponto que você vai precisar de dinheiro, igual você falou, vai precisar de dedicação exclusiva. Como criar esses mecanismos para eu deixar um pesquisador fazer o trabalho de pesquisador, para o cara não ter que trabalhar e pesquisar? Como deixar um cara que está fazendo doutorado, por exemplo, exclusivo para isso? Como criar esse mecanismo? No Brasil é difícil. No Brasil é muito difícil. Porque, como o Augusto falou, quando você está fora do país, que ele falou, foi o tempo que você ficou fora, tudo, lá é muito organizado. Lá é tudo muito organizado. O cara trabalha das 9 às 5, mas das 9 às 5 ele faz muita coisa. Aqui você trabalha das 7 da manhã às 10 da noite e não faz metade. Porque, na verdade, o sistema é pronto para isso, né? Então, por exemplo, lá eles estão acostumados a fazer coisa multicêntrica. Aqui, para você fazer um negócio multicêntrico, é difícil. Então, não porque as pessoas sejam difíceis, mas porque não obrigatoriamente você tem as mesmas condições. Uhum. Então, fica mais difícil. Lá, então, por exemplo, sei lá os caras pedem dinheiro para fazer um estudo multicêntrico na Austrália inteira. Todo mundo ganha o mesmo equipamento, todo mundo ganha. Então, você distribui o dinheiro e todo mundo... Aqui você não consegue, porque os grandes dinheiros, hoje em dia, são estaduais, não são federais. Então, você não consegue distribuir o dinheiro, por exemplo, para outros estados. Uhum. Então, acho que isso que é um pouco mais difícil. Então, você tem que começar a criar... Acho que talvez o São Paulo poderia fazer isso mais. A gente está tentando. A gente está começando, mas eu acho que a gente está tentando. A gente fez um multicêntrico de Covid com o pessoal do Rio Grande do Sul, o Plants. Sim. A gente fez com eles um estudo com a Marieta, que a Marieta coordenou esse estudo. E a gente fez e deu certo. E a gente está fazendo muito com o pessoal do Paraná, da UEL. Então, a gente consegue fazer algumas coisas assim, mas não... O ideal seria, por exemplo, você pegar uma linha, começar por uma linha. Eu imagino, que eu imagino. Começar por uma linha e fazer os centros, ok. Aí a segunda linha, a terceira linha. E acostumar a fazer isso de maneira... Porque ao invés de você fazer 100 pacientes, você faz 10. Ou ele faz 10, ele faz 10. Isso... E, além do mais, a resposta é variada, então a validação externa é grande. Uhum. Então, tem um monte de detalhes que... Mas eu acho que nós estamos no caminho bem, viu? Acho que a gente está indo bem. Acho que o mais difícil no Brasil é uniformizar, né? É um país muito grande. Aí você fala assim, mas a Austrália tem o mesmo tamanho, só que a população 10% da nossa. Né? O Brasil é um país gigantesco, com diversas influências culturais, regionais, como o Celso falou. O Estado, tem estados que têm maior investimento, menor investimento, maior PIB, menor PIB. Isso tudo impacta muito nessa uniformidade dos protocolos de tudo. Mas eu acho que eu acho que esse crescimento da fisioterapia é uma questão... Está excelente. Se continuar nessa linha, só não pode andar para trás. Só tem que continuar nessa balada, assim. Mas cansa. Não é uma coisa que não cansa, não. Chega uma hora que você fala até onde... Tem que ter um grupo e um certo revezamento para todo mundo conseguir fazer a coisa andar, né? Mas por que a gente entrou nisso? Porque o Guto perguntou da história da fisioterapia, da produção da fisioterapia do pós, do mestrado, do doutorado. Na hora que você estava entrando no doutorado. Que ela não tinha Não tinha uma área específica. 20646. Que ela não tinha... No meu CREF, não. Não quero saber. Eu quero saber o seu ingresso no doutorado ainda. Não. O meu ingresso no doutorado foi uma coisa meio simples. Eu tinha acabado o mestrado, eu queria mudar de área de pesquisa do mestrado para o doutorado. E, nesse tempo, a gente atendia paciente particular. Era muito comum a gente atender paciente particular. E aí uma pessoa a gente começou a ter muita infecção respiratória no inverno, muita gente com asma. Aí não era comum se tratar asma. A asma não era uma coisa comum de fisioterapeuta tratar. Era uma coisa medicamentosa.
Aí a primeira coisa foi estudar a fisiopatologia da asma, foi tentar entender o que era asma. Aí eu fui estudar a fisiopatologia da asma. E aí quando eu voltei para o Brasil, já com a fisiopatologia e algumas publicações na cabeça, aí a primeira coisa foi... Aí a gente começou a atender umas pacientes de novo, e aí uma paciente me perguntou assim, meu filho pode ou não pode fazer exercício? Tem médico que fala que pode, tem médico que fala que não pode. Pode ou não pode? E aí a primeira revisão sistemática que saiu foi em 2000. E eu estava entrando na universidade, eu falei, quer saber? Eu vou entrar nessa coisa aqui. E aí entrei. E aí foi assim que começou. Aí o doutorado já tinha acabado, a ideia era que eu fosse fazer um pós-doutorado. E aí entre o doutorado e o pós-doutorado apareceu a vaga da USP. Aí eu entrei e aí comecei a estudar asma. No doutorado você estudou o quê? Fisiopatologia da asma. Ah, foi a fisiopatologia. O que é a doença? Então, eu estudei todos os mecanismos inflamatórios, todas interleucinas, citocinas, toda essa parte, eu estudei isso. Eu fiz meu doutorado em imunofarmacologia. Eu fiz meu mestrado em fisiologia, fiz meu doutorado em imunofarmacologia. Você vê como a ignorância é uma bênção, né? Eu estava planejando um mestrado com a Carol Fu, e aí ela falou assim, vai conversar, marquei de você conversar aqui com o Celso, porque ele conhece esses negócios de citocina que você tá falando aí. E aí o Celso me sabatinou, rapaz, mas com uma surra pra todo lado. Eu não lembro disso. Sentou eu, você e a Carol um dia numa mesa lá no PAMB, e aí o Celso mandando. Não tem nada de sabatina. O que eu posso fazer, às vezes, é tentar entender por que você quer medir essa citocina. Isso. Porque o que as pessoas fazem, a maioria das pessoas fazem, possivelmente você foi uma dessas, é assim, não, porque eu quero estudar IL6, IL12, IL14, IL13. Mas por que você quer estudar essa citocina? E aí é por isso que eu pergunto, porque assim, cada citocina dessa custa uma nota. As pessoas acham que é... Acabou. E tem que ter, você tem que saber... A maioria das pessoas acha, mesmo nós, quando começamos a estudar, porque, ok, eu estudei o mecanismo da doença, ok, mas agora vamos estudar os mecanismos inflamatórios. Aí a pergunta é, você vai estudar no pulmão ou você vai estudar no sangue? Aí nós compramos um monte, ganhamos na FAPESP um dinheiraço para comprar um monte de citocina. Pelo menos 20% não era nem detectável no sangue. Caramba! Então, nós gastamos dinheiro, toneladas de dinheiro. Então, essa sabatina é para saber exatamente se você sabe por que você vai estudar essa citocina e se ela é detectável no sangue ou não. Porque é muito comum todo mundo querer estudar todas as citocinas do mundo, só que tem umas que nem são detectáveis.